Ave mundi Maria, venitis Ave. Reverendo Diácono, queridos irmãos e irmãs, caros paroquianos que nos assistem, Jesus vai dizer às irmãs de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Lázaro já estava morto há 4 dias. No Evangelho, essa é a terceira ressurreição que Jesus faz. A primeira foi da filha de Jairo, que havia acabado de morrer, nem tinha saído do quarto. O segundo foi o filho da viúva de Naim, da viúva dessa cidade chamada Naim. Jesus estava passando pela cidade quando levavam aquele corpo para o cemitério. Jesus interrompeu o cortejo e ressuscitou aquele jovem que estava quase chegando no cemitério. E hoje, a terceira ressurreição do Evangelho, Lázaro, que já estava morto há 4 dias. E aqui Santo Agostinho explica que Jesus quer nos ressuscitar dos nossos pecados, seja ele os pecados veniais, que ainda está dentro do nosso pensamento, que ainda é apenas uma tentação no coração, seja ele os pecados mortais, que já está quase chegando no cemitério, ou seja, os nossos vícios, como Lázaro, que já estava morto há 4 dias, esses pecados que vão se repetindo, que viram em nós um hábito, que talvez a gente pense que seja impossível de deixar, de abandonar. E nessa quaresma Jesus quer nos ressuscitar também, nos libertando dos nossos vícios. Hoje no Evangelho Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Nós também somos convidados a chorar diante dos nossos pecados. Nós que matamos Deus na nossa alma pelo pecado mortal, nós que nos afastamos de Deus, da sua graça, do seu amor. Então peçamos a Deus o arrependimento. Aqueles que não está tendo oportunidade de confessar, a igreja nos ensina que o arrependimento perfeito, por amor a Deus, quando não tem a confissão, nos alcança a graça santificante. E também Jesus, por que Jesus chora se ele iria ressuscitar Lázaro? Parece contraditório, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Por que mesmo assim ele chorou diante da morte do seu amigo? Aqui Jesus mostra a sua humanidade, era homem como nós. E é bom que nós choremos diante da morte, diante da maldade do mundo, diante do pecado. É preciso, Deus nos deu o dom das lágrimas. O ser humano é o único animal que chora, é também o único animal que ri, mas que a gente possa saber que a tristeza, existe uma tristeza que é boa, existe uma tristeza que é humana, que é sadia, que é normal. Nem tudo, às vezes qualquer tristezinha o povo já está dando o nome de depressão, né? Mas é humano que a gente sinta a tristeza diante da morte, diante do luto, diante do sofrimento. Jesus chorou mostrando a sua humanidade, e Jesus ressuscitou Lázaro mostrando o seu poder, a sua divindade, mostrando que não era apenas um homem, que era o próprio Deus que veio nos dar a vida eterna. Como Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Nós sabemos que vamos morrer, e não existe ressurreição sem morte. Só ressuscita aquele que morreu. E a igreja nos convida nessa quaresma a morrer para os nossos pecados, a morrer para o nosso egoísmo, a morrer para os nossos defeitos. Aquele lado mal, aquela parte má em cada um de nós, nessa quaresma precisa morrer, para que realmente nasça um homem novo, para que realmente possamos ressuscitar em união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos na ressurreição no último dia, assim como Marta disse a Jesus, quando disse que seu irmão iria ressuscitar, ela disse: eu creio que ele irá ressuscitar no último dia. Mas é preciso que a gente entenda que a vida eterna não começa só depois que a gente morre.
A vida eterna já começa aqui. Se nós temos união com Deus, se nós acreditamos em Cristo, se nós experimentamos o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua paz, a vida eterna já começa aqui, se nós temos o Espírito Santo. Como vai dizer aí São Paulo na segunda leitura, se o Espírito do Cristo ressuscitado habita em vós, esse Espírito que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, que nesse tempo de quarentena a gente não viva só segundo a carne, pelo medo, pela gula, né? Tem gente que já quebrou todos os propósitos da quaresma com a quarentena, né? Já voltou a comer, a beber e tudo mais, porque acha que com a quarentena está tudo permitido. Então, ainda falta 2 semanas para a Páscoa. Essa semana é a chamada Semana das Dores. Semana que vem é a Semana Santa. Mesmo que você quebrou os seus propósitos, mesmo que você perdeu para a batata frita, perdeu para a cerveja, né, perdeu para o doce, eu te convido a voltar aos seus propósitos de quaresma, suas penitências. Ofereça pelo mundo, ofereça pela igreja. E aqueles que pecaram, que estão sem confessar, faça a contrição perfeita. O Papa e o Catecismo nos ensina isso. Não é invenção do Papa Francisco. Já está, o ato de contrição perfeito já está no manual da indulgência plenária, já está no Catecismo, né? Peça perdão a Deus e recomece. Vamos recomeçar. Hoje é dia de recomeçar. Ainda falta 2 semanas para que a gente possa realmente recomeçar de verdade. Quando a quaresma terminar, que não voltemos para o carnaval. Quando a quarentena terminar, que não voltemos para a vida velha. Deus quer nos dar uma vida nova. E que a gente possa hoje olhar Jesus chorando. Jesus que amava Lázaro. E Jesus que também nos ama. E quer a nossa vida, mas quer a vida plena. A igreja coloca o evangelho de Lázaro na quaresma para a gente recordar que a ressurreição de Cristo não é igual à ressurreição de Lázaro. Lázaro viveu mais uns anos e depois foi morto pelos judeus. Aquela filha de Jairo, aquela menina, talvez viveu mais uns anos e depois morreu. Na história da igreja tem várias histórias de santos que ressuscitaram mortos. Tem a história de São João Bosco, que é mais recente. Um menino morreu sem confissão e queria confessar só se fosse com São João Bosco. Quando São João Bosco chegou lá, o menino já havia morrido. Ele ressuscitou o rapaz, atendeu a confissão dele e perguntou: você quer viver mais uns anos ou você quer voltar e ir para o céu? E o rapaz disse: não, eu prefiro voltar, eu prefiro morrer e não perder a salvação. Então que nós, diante do otimismo da vida, temos que ter otimismo. Diante do otimismo do mundo, que nós também sejamos pessimistas. O cristão é as duas coisas ao mesmo tempo. Nem 100% otimista, nem 100% pessimista. Nós temos que equilibrar as coisas. Ao mesmo tempo que vemos a realidade, vemos o sofrimento, ao mesmo tempo que choramos, nós temos que ter a esperança da vida eterna. É uma contradição. Uma vez eu estava num velório, a moça havia perdido seu pai e ela disse depois do velório: padre, mesmo chorando a morte do meu pai, eu estava feliz. Parece ser uma contradição, né? Como que pode chorar a morte do pai e ao mesmo tempo estar feliz? É essa a contradição do evangelho. Jesus chora pela morte de Lázaro, mas Jesus o ressuscita. Nós choramos e devemos chorar diante da maldade, diante dos nossos pecados, diante da morte, mas ao mesmo tempo devemos estar felizes, porque temos a garantia da vida eterna, da ressurreição que Cristo nos garantiu pelo batismo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave mundi spes Maria.